Parece que tudo se repete. Estávamos aqui agora há pouquinho, né? Para quem não estava conosco, às 7 horas, fizemos hoje às 7 horas a abertura da Semana da Língua Portuguesa. Estamos aqui para mais um evento. Que bom, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, bom dia a todos os presentes. Queremos agradecer a presença do senhor vice-presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro, senhor Christian Boelau. Senhor Christian, também o cumprimentamos como presidente do Instituto Martins Staden. Em nome de... Pode bater palma, vai, batam palma. Palma para você. Sextos e sétimos anos são bastante afetuosos, isso é uma delícia. Mas afeto, certo? Ok. Senhor Christian, em seu nome também fazemos as considerações a todos os membros do Instituto e uma referência especial ao senhor Kupfer, diretor do Instituto, e à coordenadora Daniela Rothfuss, coordenadora de Arquivo e Biblioteca. Palmas, por favor, queridos. Agradecemos também a presença da senhora Maíra Horner, representante do Consulado Alemão. Palmas. Eu adoro muito palmas. Agradecemos a presença da senhora Adriana Ramalho, vereadora da cidade de São Paulo. Nesta semana, a instituição Visconde de Porto Seguro completa 141 anos. Recebemos a exposição Wunderschön, as maravilhosas viagens de Arabella e Irani. Já está colocada lá no nosso foyer. Estamos muito honrados em receber essa exposição aqui no nosso campus Panambi. Vamos receber, ao longo deste evento hoje, o palestrante que falará sobre línguas e histórias indígenas, senhor Cristino Wapichana. Vamos receber daqui a pouquinho, vamos recebê-lo e ele fará uma palestra. Eu já ouvi na internet, histórias sobre onça e fogo. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse palestrante, mas eu digo a vocês, pesquisem bastante sobre ele, que é uma delícia saber sobre ele. É uma delícia ler seus escritos. Eu sei que vocês já estudaram bastante, responderam a questionários, estudaram muito já sobre ele, mas vão estudar ainda mais. Então, estamos muito felizes em receber essa exposição. Muito obrigada ao Instituto por trazer essa exposição para nós aqui no Campus Panambi e vamos aprender bastante. Chamo agora a senhora Daniela para o prosseguimento do evento, por favor. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Guten Morgen und herzlich willkommen. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença da senhora Maíra Horner, do Consulado Alemão, da senhora Adriana Ramalho, vereadora da cidade de São Paulo, do senhor Cristino Wapichana, nosso palestrante de hoje, do senhor Christian Boelau, presidente do Instituto Martins Staden e vice-presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro, da diretora Maria Helena Esteves da Conceição e de todos os diretores e professores aqui presentes, e de todos vocês, os alunos do Porto. Hoje vamos abrir a exposição Wunderschön, as maravilhosas viagens de Arabella e Irani. A exposição conta a história de viajantes e pesquisadores alemães no Brasil no século XIX. Este ano, estamos celebrando os 250 anos de nascimento de Alexander von Humboldt, o mais famoso viajante alemão na América do Sul. Infelizmente, Humboldt não pôde viajar pelo Brasil, já que não recebeu autorização da coroa portuguesa naquele começo do século XIX.
Mesmo assim, incentivou e inspirou muitos outros viajantes alemães que mais tarde viajaram pelo Brasil. A mostra procura dar um panorama sobre estes viajantes e pesquisadores alemães. Gostaria de agradecer especialmente à Embaixada da República Federal da Alemanha pelo financiamento e incentivo ao projeto. Também gostaria de agradecer a todos os colaboradores do Instituto Márcio Staden pelo excelente trabalho, a Camila, o Vinícius e o Gerhard. Foi a equipe do Instituto que elaborou e organizou toda a exposição. Gostaria de agradecer também ao Gilberto Tomé, da Fonte Design, que fez as ilustrações e a arte. Finalmente, queria agradecer às professoras Maria Luisa Albiero Vaz, de História, e Carmen Silva Garcia Alvarenga, de Arte, pelas suas orientações e colaboração. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra à senhora Mayra Hörner, do Consulado Alemão. Por favor. Prezado senhor Christian Bühlau, prezada senhora Maria Helena Esteves da Conceição, prezados professores e professoras, alunos e alunas, é uma grande honra e um prazer para mim estar aqui hoje, representando o Consulado Geral de São Paulo e a Embaixada da Alemanha no Brasil, para a abertura dessa exposição tão representativa. No ano em que comemoramos 2 séculos e meio do nascimento de Alexander von Humboldt, essa exposição não celebra apenas a memória desse brilhante cientista, mas todo o legado dos viajantes alemães que cruzaram o Brasil e a América do Sul do século XVI ao XIX. Esses homens e mulheres que desbravaram territórios desconhecidos o fizeram em nome da ciência, deixando para trás considerável conforto e encarando desafios que nós aqui, de fato, não conseguimos nem imaginar. Difícil pensar um encontro tão feliz quanto esse hoje, em um colégio alemão de renome, como o Colégio Porto Seguro, o saber científico de pioneiros e pioneiras é colocado à disposição de estudantes, graças ao trabalho decisivo de um instituto tão importante quanto o Instituto Márcio Staden. Só nos resta aproveitar ao máximo o que essa exposição pode nos proporcionar em aprendizado e reflexão. Em nome do Consulado e da Embaixada, desejo a todos uma ótima exposição e faço votos de que essa nossa parceria com o Instituto Márcio Staden e o Colégio Porto Seguro continue a dar muitos frutos. Muito obrigada. Convido agora as alunas Maíra e Lara para subir ao palco e apresentar o nosso palestrante. Bom dia. Cristina Wapichana é músico, compositor, cineasta e escritor. Nasceu em Boa Vista, Roraima. Guten Morgen. Cristiano Wapichana, geboren in Boa Vista, Roraima, ist Musiker, Komponist, Filmemacher und Schriftsteller. É contador de histórias e palestrante sobre a temática indígena em escolas, universidades, fundações e instituições diversas. Ist auch ein Geschichtenerzähler und hält Vorträge über das Thema der Ureinwohner in Schulen, Universitäten, Stiftungen und verschiedenen Institutionen. É autor do livro A Boca da Noite, traduzido para o dinamarquês e sueco, este vencedor da Estrela de Prata do Prêmio PEPAN 2018 do International Board on Books for Young People. Sein Buch Der Mund der Nacht, übersetzt in Dänische und ins Schwedische, hat den silbernen Stern des Peter-Bohm-Preises 2018 bei Internationales Kuratorium für das Jugendbuch gewonnen. Escritor brasileiro escolhido pela Seção IB Brasil para figurar a lista de honra do IB 2018. 2018 wurde von der brasilianischen Abteilung des Internationalen Kuratoriums für ein Jugendbuch für die Honor-List nominiert. Prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil nas categorias Criança e Melhor Ilustração. Preis von der Brasilianischen Stiftung für Kinder- und Junge Literatur 2017 in der Kategorie Junge Literatur und Beste Illustration.
Prêmio Jabuti 2017. Preis Jabuti 2017. Menção honrosa no concurso FNLJ, Tamoios de Texto de Escritores Indígenas 2014. Lobende Erwähnung bei Wettbewerb Brasilianischen Stiftung für Kinder- und Junge Literatur Tamoios von Texten indigener Autoren. É também autor de Aonde o Fogo, vencedor do concurso FNLJ, Tamoios de Texto de Escritores Indígenas 2007. Ist Autor von Den Jaguar und das Feuer, der den Wettbewerb Brasilianischen Stiftung für Kinder- und Junge Literatur Tamoios von Texten indigener Autoren 2007 gewonnen hat. Sapatos Trocados, como Tatu ganhou suas grandes garras, selecionado para compor o acervo básico da FNLJ 2015. Das Werk Wer tauschte Schuhe, wie das gute Tier seine lange Kralle bekam, wurde ausgewählt, den Kanon der Brasilianischen Stiftung für Kinder- und Junge Literatur 2015 zu bilden. Livro A Boca da Noite figurou no catálogo da Feira de Bolonha, na Itália, 2017. Recebeu o selo altamente recomendável FNLJ 2017 e o selo White Ravens da Biblioteca de Munique 2017. Das Buch der Mündernacht erschien im Katalog der Internationale Kinderbuchmesse Bologna 2017 und wurde mit dem Gütesiegel Horst empfehlenswert Brasilianischen Stiftung für Kinder- und Junge Literatur 2017 und mit dem Gütesiegel White Ravens der Internationalen Jugendbibliothek München ausgezeichnet. Pelo movimento União Cultural, recebeu o Prêmio Literário Monteiro Lobato 2015 e a Medalha da Paz Mahatma Gandhi 2014. Von der Bewegung Kulturverbund wurde 2015 mit dem Preis Literatur do Monteiro Lobato und 2014 mit der Friedensmedaille Mahatma Gandhi geehrt. Patrono da cadeira 146 da Academia de Letras Professores, APL, da cidade de São Paulo. Hat den Sitz 146 der Lehre der Akademie für Literatur der Stadt São Paulo inne. Indicado ao Prêmio da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República em 2014 e 2008, pelos trabalhos relevantes em prol da cultura indígena brasileira. Wurde 2014 und 2018 wegen seiner wichtigen Arbeiten für die brasilianische indigene Kultur für den Preis des Verdienstordens für Kultur der Regierung der Republik nominiert. Foi coordenador do NEARIM, Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas do INPRAP. War Leiter der Zentrum der Schriftsteller und Künstler indigener Abstammung des INPRAPs. Assessor na área de educação para relações sobre os povos indígenas, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, de 2018. Berater im Bereich Aus- und Verbildung über indigene Bevölkerungen. Avaliador de projetos do programa Rumos do Itaú Cultural 2017. Projektprüfer des Programms Richtungen von Itaú Cultural 2017. Membro do Comitê de Avaliação de Projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, 70 anos, 2019. 2019 war Mitglied der Evaluierungskommission von Projekten des brasilianischen Fonds 70 Jahre Menschenrechte. Danke. Bom dia. Confesso que fiquei assustado com tanta coisa. Tomou um tempão, né? Uma alegria... Não, deixa eu falar antes. Então vou pedir aumento de cachê. Tanta coisa assim. Bom dia. Na língua do meu povo, bom dia é Caimeno Cupucudano. Caimeno Cupucudano. E o outro responde apenas Caimeno, porque a gente não tem costume de cumprimentar na mão, um beijinho do lado, abraço, aquelas coisas que fazem os jovens assim, bate na mão e outra coisa com o pé, não tem nada disso. A gente se encontra e nesse encontro se dá um bom dia, uma boa tarde e o outro responde Caimeno. Caimeno Cupucudano? Tá bom, estão acordados. Bom, obrigado pelo convite, Daniela, Camila, Vinícius, que está filmando. Obrigado a toda a instituição por esse
momento importante aqui. A gente, como indígena, nos sentimos honrados em participar de um momento tão importante, histórico como esse, porque é uma oportunidade da gente apresentar essa riqueza cultural desses povos indígenas que tem no Brasil. E o Brasil possui, hoje, 305 povos indígenas que falam 274 línguas. É o país mais rico em diversidade cultural indígena no mundo. Não há nenhum país próximo disso. E esses povos estão espalhados em todo o território nacional. E, no entanto, ainda há uma invisibilidade muito grande em relação a essas culturas, a esses povos. E a gente precisa, como gente, como ser humano, como iguais, como raiz, parte da raiz da sociedade brasileira, ter essa proximidade. Porque se você tem essa proximidade da tua própria raiz, você vai ter uma sensibilidade maior em relação a tudo, a cultura, vai te enriquecer como ser, vai te enriquecer como gente. E é importante que a gente tenha esses encontros. Esses encontros, porque a gente pode explicar dessa beleza, falar dessa beleza cultural que esses povos indígenas têm, de música, de dança, de pintura, de conhecimento, de sabedoria. O país, o mundo está atravessando uma situação muito difícil, especialmente ambiental. Por isso que vai ter o sínodo da Amazônia agora em outubro, na Itália, onde o Vaticano sentiu a necessidade de chamar o mundo, para mostrar para o mundo, chamar a atenção do mundo para cuidar do planeta. E o Brasil ainda tem muita floresta em pé. O Brasil é muito grande, eu não sei se vocês conhecem, eu moro lá aliás, eu estou em São Paulo, mas eu sou de Roraima. Daqui para Roraima dá 5.000 quilômetros. É um país gigantesco, que tem uma floresta gigantesca que está sendo destruída. E quando se fala de uma destruição de floresta, vem todas as coisas ruins, como destruição daqueles povos que estão lá, destruição de toda aquela biodiversidade de bichos, de insetos, de tudo. E o mundo fica mais aquecido com essas transformações que pode ser feita de outras formas, com mais respeito à terra, com mais respeito a tudo que existe ali. Então, eu devo participar do sínodo falando sobre literatura indígena, a importância dela, a importância das nossas histórias. Não existe nada sem uma história. Tudo é história. Esse lugar aqui é uma história. Acabou de falar o moço, o cientista, que teve um pensamento futurístico de preservação, de cuidado pela humanidade, que há 250 anos está fazendo, né? Imagina isso, esse visionário. E a gente está falando desse cara. Eu não sei o nome dele, mas a importância dele sobrepõe tudo isso. Não fosse ele, talvez não estivéssemos aqui. Não fosse ele, o Macunaíma, de Mário de Andrade, não existiria. Não fosse esse cara, vários povos indígenas teriam já desaparecido também. Então, todas as vezes que há um visionário dessa forma, ele alimenta o mundo, traz esperança para o mundo, para que a gente tenha um tempo maior de sobrevivência dentro do planeta. Por isso é tão importante pessoas visionárias assim como esse homem. O Theodor, não sei falar de alemão, Theodor Koch-Grumber, chama assim, chama Grunberg, né? É relevante a pronúncia para mim. Mas o que esse cara fez lá em Roraima
pelos nossos povos, quando as nossas histórias entre 1911 e 1913 foi extraordinário. Não fosse ele, eu não teria reescrito a história da Onça e o Fogo que essa moça falou aqui. Eu não saberia dessa história, porque as histórias elas vão desaparecendo se ela não tiver aquele que vai repetir, aquele que vai escrever, ela vai desaparecer. Chega um momento que ela vai desaparecer. Então, muitas das culturas, as histórias se foram. Mas quando alguém coleta essa história, ela permanece no tempo. Ela fica no tempo, ela fica disponível para a gente conhecer a cultura daquele outro povo, conhecer a história daquele outro povo, a importância de tudo daquele povo. Theodor Koch-Grünberg passou lá nessa época, ele saiu do Amazonas, ele veio 3 vezes no Brasil. Viu, em 1900 a 1903, foi a primeira viagem dele ao Brasil, e ele viajou do Amazonas até o Orinoco, na Venezuela. E cada viagem dessa durava 3 anos, 2, 3 anos, porque viajar de barco, sem motor, no remo, e todos aqueles equipamentos, todo aquele mantimento para durar essa época toda, era uma logística gigantesca. Ele foi um fotógrafo muito importante aqui para o Brasil, porque foi ele que fez as primeiras fotos de indígenas. Tal a importância dele. Eu sou aptiana. Porque eu lembraria de um cara que não tinha feito nada. Ele foi importante para a gente. Porque trouxe para a gente, deixou viva dentro da gente a parte da nossa cultura, das nossas histórias. Qual é o povo que sobrevive sem história? Nenhum. Todo povo tem suas histórias, são cada histórias magníficas, lindas. E o Theodor foi esse homem que colheu, que pegou o material daquela época, que está lá na cidade que tem o mesmo nome dele, de Grünberg, na Alemanha, uma cidade que eu quero conhecer, porque tem um museu que a filha dele, ou a neta dele, bisneta dele, cuida. Eu gostaria de conhecer esse lugar. Eu gostaria de passar alguns dias nesse lugar para rever a memória do meu povo daquela época, para beber um pouco mais da minha própria cultura. Cultura milenar. Meu povo tem 4.500 anos na região de Roraima. Eu acho que ainda vou ter essa oportunidade de ir lá. E como escrevo, eu acho que isso faz parte da minha missão aqui na Terra, de fazer com que os povos indígenas sejam apresentados para a sociedade, que sejam respeitados pela sociedade. E o Theodor, na última viagem que ele fez, em 1924, com um homem americano, alguma coisa Rice, eu não sei o primeiro nome dele, e um brasileiro, Antônio, alguma coisa também, que foi lá em Roraima para ele fazer a cartografia do Rio Branco, um rio grande que a gente tem lá, de 1 quilômetro de largura. E nessa cartografia, nesse período, ele teve mais uma malária, que ele teve outras malárias lá. E nessa malária, em 1924, ele faleceu, lá em Roraima. Eu sei o lugar onde ele morreu, onde ele ficou enterrado. Eu achei isso um pouco estranho, porque um cara de tamanha importância, que morreu lá no meio do mato, eu sei o lugar onde ele morreu, conheço o lugar, mas lá no meio do mato, ele foi enterrado naquele mato lá. Fizeram lá colocaram uma plaqueta lá, falaram aqui, morreu Theodor Koch-Grünberg, um homem de tamanha importância. E ele ficou lá até 1970, quando um governador do Amazonas soube, pegou, levou ele lá para o Amazonas. Aí ficou perambulando de um lado para outro, os ossos dele, e eu acho que foi na década de 80 ou 90 que a Alemanha pegou os ossos e levou para a Alemanha. É incrível a história, né? Como nos localiza a gente, como é impressionante. Eu falo que quando eu partir, eu quero ficar do lado da minha avó, lá
na comunidade indígena onde ela foi enterrada, porque minha avó é minha guia. Em tudo que eu faço, a minha avó é minha guia. Eu queria ser enterrado no lugar do lado dela. E quando eu morrer, eu não vou saber de nada mesmo. Minha esposa disse que onde morrer pode ser enterrado. Eu falei, não pode, me leva para casa. Não, morto não tem vontade. Eu falei, não, tá bom. Então os fãs vão fazer isso. Que é muita prepotência, né, falar isso, mas eu acredito que eles vão fazer, talvez pelo trabalho que eu tenha feito, tenha realizado esses anos todos e que ainda vou realizar. Mas eu quero voltar para o meu lugar de origem, como o Teodoro voltou. Essa é a importância do Teodoro. O livro Macunaíma, de Mário de Andrade, que foi publicado em 1928, foi um livro muito importante para a cultura brasileira, foi um marco na cultura brasileira, do modernismo, né? E durante toda essa época conheceram o Macunaíma de Mário de Andrade, de um outro povo, como um herói sem nenhum caráter, uma história cheia de preconceito, de racismo, de machismo. Era a linguagem da época, era o tempo da época. O Mário de Andrade era um escritor extraordinário, um escritor grandioso, um pensador, um coletor de informação, importantíssimo para o país, importantíssimo como gente, como ser humano. Mas ele teve um erro em não ter ido conhecer os nossos povos indígenas lá. Porque se ele tivesse ido, ele teria conhecido o nosso Macunaíma, a nossa parte sagrada. E ele não teria feito Macunaíma. Ele teria escrito um livro tão grandioso, tão bonito, tão importante quanto, mas ele teria respeitado o nosso sagrado. E eu venho reclamando disso desde quando eu entendi, desde 2000. E eu fiz um artigo chamado Macunaíma versus Macunaíma, chamando o Mário para conversar. Mário, se tu tivesse ido lá, teria feito uma coisa diferente. Eu discurso em cima disso. Ele teria respeitado, pela grandiosidade do ser que ele era, respeitado a gente como gente, respeitado a nossa cultura. E aí, quando o Macunaíma completou 90 anos, 90 anos, acho que é 90 anos, não sou bom de conta não, 80 anos. Ano passado fizemos um evento aqui em São Paulo, na casa do Mário, e eu fui um dos que ajudou a fazer esse trabalho, e aí chamamos, inclusive, o cara que contou a história para o Teodoro Grunberg, o indígena chamado Aculi. Nós chamamos o neto dele para vir para o evento. E outros indígenas, o qual Macunaíma faz parte do sagrado. E aí criamos um evento lá por 3 dias, eu fui na primeira noite, eu tinha viagem no outro dia, e nessa conversa que eu estava na mesa, tinha um Mário, estava uma foto do Mário, assim, um quadro do Mário. Eu falei, Mário, se tu tivesse ido lá, a história teria sido outra. E aí continuamos a conversa e a Goldenberg, qual é o nome dela? Débora Goldenberg, que estava organizando, teve uma ideia, jornalista, teve uma ideia de escrever uma história como uma peça teatral. E durante essa conversa, o Mário desperta, 70 anos depois da morte, e aí ele vem saber quem é que foi que falou tudo aquilo. E aí os indígenas começam a conversar com ele, aqui nesse livro. E ele quer saber quem. Eu falei, não, fui eu que falei, por isso. O Mário ele fica numa reflexão tão grandiosa durante toda a história, porque era a personalidade dele, com respeito a partir disso. Esse é um livro, Macunaíma, ele vai ser revolucionário, porque é a primeira vez que chamamos Mário para uma conversa. E o Mário vem com toda aquela humanidade, com toda a humildade que ele tem, toda aquela sabedoria que ele tem para essa conversa.
Eu gosto de história, estudo algumas, vejo algumas. Eu gosto muito da história dos alemães. Eu acompanho, eu estudei música, então um dos caras que eu sou mais fã é o Beethoven. Beethoven, que nasceu em Bonn. Dizem que foi em 1970, outros dizem não foi em 70, foi em 71, 72, alguma coisa, a idade está errada. O cara que fez Ó de Alegria, vocês sabem, né? Aquela que a gente fica ouvindo no telefone quando a gente liga para a escola. Foi o Beethoven, gente. Beethoven foi o cara que, quando alguém falava, eu quero uma música, Beethoven, você falava, posso fazer. Só que tu não vai interferir na minha musicalidade. Como é que você quer a música? Eu quero tal. Então, tudo bem. Quanto você vai pagar? Tanto. Beleza. Eu não vou ser teu empregado, Dom. E ele fazia música de forma totalmente independente. Independente de criação, independente de ser empregado, porque naquela época todos os músicos, Mozart, todo músico trabalhava para a capela, trabalhava para um príncipe, trabalhava para alguém. E aí tinha que fazer música toda semana, tinha que fazer uma situação. E ele não, ele quebrou isso. Por isso que temos aí esses músicos todos aí, cada um ganhando o seu. Então Beethoven teve essa importância grandiosa na história da música. Então eu sou muito fã de muitas histórias que ocorreram por lá. Eu tive por lá passando assim, passava e ficava lembrando, poxa, e as guerras que tiveram aqui, isso e aquilo. Mas teve Goethe também. E aí tudo isso dá equilíbrio, traz equilíbrio. História é muito importante. Eu vou falar uma coisa sobre história para vocês. Todos os povos têm uma história de origem. A história de origem do Brasil é terrível, é feia. Porque veio de estupro, veio de massacre, veio de violência. Os povos tradicionais, indígenas, têm histórias belíssimas. A história do meu povo, de criação, por exemplo, a história do meu povo é que a lua e o sol moravam aqui. E aí, namoraram e criaram os Wapchana, povo verdadeiro. Homens gato. É história. Vocês acreditam nisso? Claro, é a história de vocês. Então não tem que fazer sentido nenhum para vocês. Tem que fazer para mim, que sou Wapchana. Mas é bonita a nossa história de criação. Aí a história de vários povos, o Mundurucus que veio lá do centro da terra numa corda. Subiram só os feios. Como começaram a subir os bonitos, a corda quebrou. Pô! Tem importância essa história para vocês? Nenhuma, porque é do Munduruku. E do povo Jabuti, lá de Rondônia, que nasceram de uma árvore de pedra. Que agora está lá, quando fizeram a barragem, está toda aquela árvore lá, aquele lugar sagrado está enterrado. Faz sentido para eles. Mas as histórias, elas têm uma alma própria. Elas andam por aí. E às vezes ela se apropria da gente, e a gente acredita numa história que não é nossa. A gente nem conhece aquele povo, nunca foi lá naquele povo. A gente morre defendendo aquela história do outro. Porque a história tem o seu poder próprio. Ela tem o poder de encantar, de dizer como as coisas foram feitas, tem um poder de cura, tem um poder de ensinar. Isso é história. Isso é história. E a história mais conhecida é aquela que o Criador estava lá, criou árvore, bicho, planta, tudo. E aí precisava de alguém para dar nome para aquilo. E o que ele faz? Mexe na terra, do dedo sai água, faz aquele monte de massa, e aí ele cria um ser parecido com ele. Só que o ser está lá parado, não respira. E o que o Criador faz? Ele deu aquele sopro mágico, Criador Supremo. E aí começa a respirar, coração bater, tudo funcionar. Que coisa extraordinária, é um ser criador poderoso. O meu povo chama Tuminquer. E aí está lá e fala, dá nome para tudo quanto é coisa. Primeiro homem, ele foi lá. O primeiro homem foi lá e deu nome para tudo quanto era coisa, ficou entediado daquilo. E o Criador ficou pensando, puxa vida, que esse cara tem algum problema, vem cá, rapaz. E foi lá e
tocou na testa dele, ele dormiu, o Criador mexeu. Acordou? Não acordou. E aí ele teve uma ideia, puxa, eu vou fazer uma... O que eu vou fazer para alegrar esse camarada? Ele olhou, que viu que a onça estava do lado de outra onça. A cutia também, o jabuti também. E aí... falou, está faltando uma companheira para esse cara. O que ele faz? Mete o dedão aqui, tira uma costela, com outra aqui, ó. Tirou a costela, tudo cicatrizado. Ficou alguma marca disso aí, não? Não, e aí ele pega aquela costela e faz quem? Hã? A primeira mulher, né? Que incrível, né? Que ser poderoso, né? Deus é poderoso demais, não é não? É demais. Com essa costela, gente. Com essa costela. Ele fez o ser mais extraordinário de todas as galáxias. Ele fez o ser que acalenta, amamenta, que traz a vida. O ser mais completo, mais complexo, fez a mulher de uma costela. Quem acredita nessa história? Viu? E essa história de que povo é? Não, católico não tem nada a ver com isso, não. Hã? De quem é essa história? É do povo chamado hebreu, do povo judeu, do povo de Israel. Quem conhece esse lugar? Quem já foi lá? Eu nunca fui nesse lugar, não conheço nada dali. No entanto, eu acreditava e defendia com a minha vida essa história. Uma história que não é minha, por isso que as histórias são tão poderosas. E como ela está no mundo, ela pode ocupar qualquer lugar. Mas não passa de história. Lá na história do meu povo, da história da onça e o fogo, a história não tinha nenhuma... A onça não tinha nenhuma... Vocês querem ouvir essa história? Vou tomar uma água aqui antes. Bom. Vocês conseguem me ouvir, não? Consegue, não? Então, é para contar a história, não pode ser com o microfone assim. Porque a gente precisa de movimento. As histórias vivem, a história é movimento. Esse aqui é um focar lindo, né? Que, claro, não coloca assim, né? Assim. Na cabeça. Ao contrário. Coloca no sapato. Ele é usado por lideranças, alguém que tem uma importância, trabalha com a cura dentro da comunidade. Eu vou contar essa história para vocês entenderem que tudo é história. Beleza? Então a onça não tinha nenhuma pista. Ela era quase que uma cor assim branca, um pelo assim, felpudo, bonito, não tinha nenhuma pinta. As garras eram maiores que meus dedos, assim. Não era como a gente conhece hoje. E andava em pé como os homens, claro, com elegância, que a onça anda. E aí, um camaradinha chamado, um que gosta de comer formiga, com o nome dele mesmo, esse resolveu fazer uma festa. E o Tamanduá fazia aquela festa assim, que todo mundo queria que o Tamanduá organizasse a festa. Ele convidou todo mundo, preparou tudo. E aí foram chegando, escolheram cada um o seu lugar para curtir a festa. E uma festa boa tem que ter o quê? Comida, o que mais? Bebida. Vai ter que mais? Não tem festa sem música. E para ter música tem que ter o quê?
tinha uns panapui, aquela cesta nas costas, estava com os bichinhos. Era o fogo. Ela viu assim uma pedra assim, vou dar um susto nesse fogo, que ele jamais vai esquecer. E aí ela sobe lá, quando o fogo vai passando, ela dá um pulo lá em cima dele, pula do lado, o fogo sai rolando assim. E a onça dando aquela gargalhada, o fogo, mas não tem graça nenhuma, não precisava ver tua cara como tu for. E aí sabe o que mais, fogo? Eu vou mostrar pra ti a minha. Ela começou a arrancar aqueles capins que estavam ali com aquelas garras enormes, viu uma árvore mais baixa que esse teto aqui, que quebrou aqueles galhos todos. Viu uma árvore assim gigantesca, ela fez um prédio bem alto, e subiu lá com velocidade, voltou. E ela falou, pô, agora eu quero ver a tua. Pô, você pulou em cima do fogo. E agarrou no fogo e começou a morder o fogo. E o fogo faz o quê? Começou a aquecer mais. E a onça agora já queria se livrar. E o fogo agarrou, ela queria se livrar e conseguiu se livrar. E ela foi para uma árvore pequena, da altura disso aí, e subiu lá. Será que o fogo deixou ela em paz? Não, foi até lá. Óbvio, né? E o fogo só tocou naquela árvore, assim, não tinha nada a ver com aquela briga. E aquela árvore começou a pegar fogo, a onça podia pular, pulou, e ela viu no lago que estava ali perto. E ela correu para o lago, ficou lá no meio do lago. Só com o focinho de fora. E o fogo caminhou até lá, sentou na beira daquela água. A água começou a descer, e a onça veio pegar aquele pelo tão bonito dela, resolveu fugir dali. E ela fugiu para aquela árvore gigantesca que estava lá. Ficou lá nos últimos galhos. Mas o fogo não deixou ela em paz, não. O fogo foi lá para aquela árvore, começou a subir daquela árvore, começou a pegar fogo, foi pegando fogo, foi pegando fogo. E a onça lá em cima, naqueles galhos, o fogo, por favor, não me devora, mas peraí, agora tu não queria conhecer a minha força? Não te entendendo, não, onça? Ah, fogo, mas agora eu já reconheço a tua força. O fogo pensou, acho que ela aprendeu a lição. O fogo desceu, foi embora assobiando. A onça, lá em cima, não podia pular daquela altura ali, tinha que descer pelo tronco. E aí ela olhou assim para o corpo dela, começou a ver cheio de pinta, vermelha, amarela, preta. Ela olhou para aquelas garras enormes assim, e aquelas garras tinham encolhido. E sabe o que diz os nossos velhos? Diz que se você for para um lugar onde tem onça, precisa fazer o quê? Para ela não chegar perto. Tacar fogo. Claro, vai fazer só um fogo. Precisa fazer um fogueirão? Não. Porque os mesmos, essas mesmas onças também conhecem essa história. Por quê? Porque no passado tudo era mágico. Tudo era bonito, tudo era mágico. Então, a onça nunca vai encostar perto do fogo, porque não vai querer ser pintada novamente, né? É essa a história da onça e do fogo. Por que a gente conta essa história? Para justificar, para falar sobre a bebida, para falar sobre a briga. Se briga com um, daqui a pouco vem o colega, daqui a pouco vem a mãe, que vem o supervisor, que vem o diretor, pode dar até a polícia. Aí cria toda aquela confusão por causa dessa situação. Essa história da onça e do fogo é uma das histórias que o Teodoro recolheu. Então essa é a função da história, a função de ensinar, de dizer como as coisas foram feitas. E aí, como nenhum optiano estava lá e viu essa briga, e nenhum hebreu viu quando o Criador de todas as coisas estava fazendo o homem, ninguém viu nada disso. Então, histórias são histórias, não existe uma história, essa é a história verdadeira, essa é a história menos verdadeira, não. Histórias são para alimentar a gente, alimentar o povo, alimentar a nossa cultura, alimentar a nossa sabedoria, nos alimentar como gente, para a gente valorizar as coisas que estão muito próximo da gente, o outro que está perto da gente. Para isso que servem as histórias. Tudo bem? Ah, maravilha. Bom, vou falar um pouco dos livros, tá? Obrigado, gente. Enquanto estavam falando sobre a coisa apresentando o livro, esse livro aqui é muito especial, ele está com cerca de 9 prêmios. Essa lista de honra do IBE é considerado o 3º maior prêmio da literatura mundial. Quem entra nessa lista, que é feita a cada 2 anos.
E esse livro está entre os melhores livros do mundo de 2018, entre os 70 melhores livros do mundo de 2018. E o Peter Pan é um prêmio concorridíssimo também lá nos países da Escandinávia, e foram mais de 70 países concorrendo, e ficaram os 10 títulos finalistas, e só esse da América Latina, e estavam concorrendo com China, Canadá, Holanda, França, Alemanha, e outro país que eu não lembro. E aí só 2 ficam nesse prêmio. Então esse aqui ganhou França e Brasil. E a Alemanha ficou de fora dessa vez, né? Então, agora não está mais 7-1, está 7-2, só para lembrar. Era isso que eu queria falar para vocês. Bom, eu vou apresentar os livros para vocês. Esse aqui é uma coleção chamada Nós, uma antologia. São 10 histórias de 10 autores indígenas diferentes. Eu tenho 2 exemplares, 3 exemplares. É um livro do Daniel Munduruku, que é o maior escritor indígena brasileiro, com 52 obras publicadas, super premiado. Isso é para educadores. Eu só tenho esse exemplar. Tem O Cão e o Curumim, uma história fantástica, juvenil, que eu vivi. A caçada de um cão que recebemos, ele não tinha idade para caçar, e a primeira caça dele, a primeira vez que eu entro na mata, numa região que nós mudamos, e ele também entra, antes de ter idade de caçar, ele caça uma anta, que é o maior animal da América do Sul, e eu estava lá. É uma história espiritualizada, linda, que eu... Guardar para jogar no lixo certinho. Meu avô sempre falava que tínhamos que alimentar bem o corpo e também o espírito para crescermos fortes e saudáveis, para buscarmos ter a coragem do bem-te-vi, a leveza de uma pluma e a velocidade de um beija-flor. Mas não era só isso. Dizia também que tínhamos que ter a força e a destreza de uma onça e a fidelidade e o coração de um cão. Eu já morei em campos naturais e mata. E um cão é muito importante para a gente. E esse cachorro, ele morre com uma doença caindo, que chama calazar, que foi comendo, entrou pelo rabo e foi apodrecendo, entrou no corpo dele e ele morreu. Ainda muito jovem, por isso foi tão importante. E acreditem, se você estiver com uma onça na tua frente e ela vir te atacar e você tiver um cão atrás de você, ele vai assumir e ele vai atacar a onça para te defender. Vocês nunca viram isso, né? Nunca. É uma coisa extraordinária como ele faz uma defesa do seu amigo. Por isso que foi tão importante essa história para mim também. Eu dediquei essa história para minha mãe, que caçava com a gente. E a gente trazia alguns bichos para casa quando ia caçar mesmo. Eu e mais 4 irmãos mais. Eu tinha 12 anos, 11 anos. Ao meu primeiro amor que me alimentou e amou desde seus primeiros enjoos. É para ti, minha mãe, minha guerreira, que cada dia eu renove contigo o nosso primeiro abraço de eternidade. Não existe nada mais extraordinário que uma mãe. E meu pai partiu esse ano. Meu pai, eu fiz o Boca da Noite para ele. E tem uma história lindíssima aqui no início. Quanto tempo eu tenho, moça? Tu sabe? Tem. Deixa eu ler um pedaço para vocês. O momento que a gente está passando no país, que a gente precisa ver, enxergar o outro, enxergar tudo que está do nosso redor, porque temos o mesmo direito à vida. Tanto a formiga quanto a gente tem o mesmo direito à vida. O sol já havia caminhado por quase todo o céu e deslizava para o seu momento de descanso, e lá estava eu novamente naquele lugar cercado por árvores frondosas, cheias de vida. Ali o tempo me conduzia feito o vento da manhã, que sem pressa o destino transporta pelo ar sementes vestidas de branco, igual a penugens de filhote de gavião. Aquele lugar
Parecia ter surgido do mundo onde moram os sonhos. Era ali que eu exercitava as minhas percepções, minhas reflexões, minha paciência e meus músculos em desenvolvimento. Meu corpo se enchia de leveza e coragem. Meus braços e pernas ganhavam força, os sentidos se apuravam. E assim eu me preparava para ser um bom guerreiro. Aquele pedaço da aldeia era parte de mim, e quando eu não ia até lá, ele vinha até a mim como os sonhos nos encontram. As árvores dali cresceram espaçosas, com troncos perfeitos para a gente subir e se esconder. No meio daquele belo lugar morava a maior árvore de toda a região. Ela era majestosa. Tinha um tronco imenso. Para circundá-lo completamente precisava de pelo menos 5 homens. O caule erguia-se rumo ao céu, sem curvas. Os galhos se espalhavam no alto, sem medo de altura. Assim poderiam sentir o calor dos primeiros raios de sol, os primeiros pingos de chuvas e os ventos mais refrescantes. Aquela árvore anciã era um grandioso pé de jatobá. Ele nasceu em um tempo antigo, bem antes da nossa aldeia existir ali. Um dia, vi minha avó caminhar em sua direção, acompanhada de sua inseparável da Joana, bolsa feita de palha. Pensei ser uma ótima oportunidade para colocar em prática todas as minhas habilidades de caçador. Então a segui com cuidado, como quem persegue uma caça preciosa. Ao chegar próximo do tronco do velho jatobá, vovó parou e ficou olhando com reverência. Escondi-me por trás de um pé de cajá e fiquei observando, curioso, para ver o que iria acontecer. Vovó foi se aproximando de mansinho daquela grande árvore. Com um gesto carinhoso, tocou com as 2 mãos e lentamente foi encostando o seu rosto no tronco para senti-lo. Com os olhos fechados e um sorriso amigo, ela iniciou uma conversa baixinha, como quem troca segredos. Tentei chegar mais perto para ouvir, mas os meus pés não me obedeceram. Senti como se estivessem criando raízes ali. Então percebi que aquele momento era somente para os velhos e não me pertencia. Pensei em fugir, mas o meu coração me acalmou. Minha avó carregava uma pequena panela de barro com algumas brasas dentro. Assim que terminou o momento das palavras... me perdi aqui. Assim que terminou o momento das palavras, ela soprou a boca da panela e as cinzas que protegiam as brasas subiram, ficaram pairando no ar. Vovó retirou de sua bolsa um pedaço de maruai, uma resina que pega fogo, e a pôs suavemente sobre as brasas. Instantaneamente, uma fumacinha cheirosa foi surgindo, formando imagens mágicas, que logo se desfizeram no ar. Ela começou a dançar ao redor do jotobazeiro, entoando um canto ancestral, e a fumaça da cor de nuvens sem chuva os envolveram. Terminado aquela cerimônia espiritual, vovó pegou de sua bolsa um pedaço de pedra cortante e, em silêncio, feriu o tronco do jatobá, retirando pedaços de suas caças com cuidado. Quando terminou, embrulhou tudo em um pano de algodão e o guardou em sua bolsa, fechando-a devagar. Então disse: "Venha cá, curumim." Sua voz rouca invadiu os meus ouvidos e foi lá onde moram os meus medos. Fiquei quieto e me escondi dentro de mim. Pensei: como vovó sabe que estou aqui se ela estava de costas para mim? Fiquei envergonhado e receoso por estar ali sem ser convidado. "Venha, meu neto!" intimou. Será que os velhos vão ganhando olhos com o passar do tempo? É melhor eu ir antes que ela me chame novamente, pois quanto mais eu demorar para responder, pior vai ser a bronca, pensei. Com coragem caminhei em sua direção, mesmo sem saber o que fazer ou dizer, mas para minha surpresa, vovó virou-se devagar e, com um olhar afetuoso de avó, estendeu sua mão, afagou minha cabeça e foi dizendo mansamente: "Sabe, meu neto, não estamos sozinhos no mundo. Olhe para esta árvore, para o chão que você pisa. Somos feitos de uma pequena parte de tudo que nos cerca. Não podemos nos esconder, tudo nos vê. Estamos ligados com todos os seres, pela terra, pela água e pelo ar. Dependemos deles para continuarmos no mundo, eles dependem da gente. Não somos mais importantes que eles, nem mais importantes que eles, não mais importantes que nós." Fiquei refletindo sobre suas palavras enquanto olhava para o tronco de jatobá e observava o lugar ao qual ela havia retirado as cascas. Então me perguntou: "O que vê aí?" "Vejo que do lugar do tronco ferido pela pedra está saindo algo parecido com água." "Sim," ela afirmou. "Este é o mesmo líquido que sai de nossa primeira camada de pele quando nos ferimos." Olhei atentamente para o jatobá e vi que contava cicatrizes antigas de tamanhos e formas diferentes, desde o início do tronco até onde nascem 3 grandes braços. Foi nesse dia que vovó me disse que os jatobás são sagrados. Continuei olhando para o alto, encantado pelo momento. Vi que aquela grande árvore de fato era como a gente. Os galhos pareciam grandes braços e logo transformavam em outros menores, como se fossem dedos vestidos com verdes e de unhas gigantes.
Minha avó continua a falar daquela velha árvore como se fossem amigas íntimas de longa data. Diz que aquele jatobá conhecia os tempos das chuvas, o tempo do frio e do calor, inclusive os tempos que conduziam as brisas sopradas para acalmar as estações. Falou ainda que aquelas cicatrizes haviam sido deixadas por homens e animais que, ao longo de suas vidas, usaram as cascas para curar enfermidades e os frutos para se alimentar. O jotobazeiro é o sábio e o guardião. Ele ensina o que não se aprende com os sentidos. No mundo temos que compreender a importância do existir, meu neto. Não vivemos apenas para nós mesmos. Existimos quando o outro existe e só nos completamos quando nos doamos como esta árvore que se deixa ferir para curar os outros. Só existimos juntos, concluiu. Que vó linda, né? Os avós têm a função de contar histórias, de dizer como se está no mundo, como você apareceu no mundo, como é que faz para você viver bem. E quando eles contam essas histórias, eles contam com tantos detalhes que parece que eles viram. Eles contam com tanta verdade que não há como a gente não acreditar na nossa avó ou nosso avô. Porque eles não vão mentir para a gente. Esse é o princípio dos povos indígenas. Bom, já falei do Macunaíma. A Cor do Dinheiro da Vovó saiu agora, não foi vendido nenhum, inclusive. Chegou essa semana para mim. É um livro que trabalha educação financeira, fala sobre a história do dinheiro no Brasil. E essa avó aqui é minha avó, e ela não conhecia o dinheiro pelo número, ela conhecia pelas cores. Por isso que é A Cor do Dinheiro da Vovó. É um livro lindo, tem umas ilustrações. E nessa história, é uma história fictícia, mas trabalha a educação financeira, tanto comparada com a educação financeira, não financeira nossa, mas de guardar as coisas, de economia indígena. Bom, fala um pouco sobre o dinheiro, os dinheiros que tiveram no Brasil. O Brasil teve 9 mudanças de dinheiro, e é uma história bonita para se trabalhar essa educação financeira. Sapatos Trocados é uma história também que fala sobre a adaptação quando eles trocam o sapato, tem que aprender a andar, correr e tudo mais. Eu criei um grupo chamado Macunai Contos, que é um grupo com 3 artistas, uma atriz e um músico, em que, quando fizemos esse conto em conto-espetáculo, Seu Si, A Mãe do Pranto, é uma história belíssima, colhida em 1870 e 65, por Couto de Magalhães, de um povo chamado Nhambé, há mais de 100 anos. Mas essa história que fala sobre tempo, é uma história belíssima. Saiu também agora pela editora Estrela, também é um livro que está sendo lançado, vai ser lançado no sábado, dia 28. Das coisas que aprendi do Daniel Munduruku, mas são várias crônicas sobre a vida dele. E o último que eu não falei foi esse aqui, Currículo da Cidade de São Paulo, Orientações Pedagógicas. Passamos 1 ano e meio escrevendo, eu e Daniel, esse livro para se trabalhar a temática indígena em sala de aula de forma mais coerente, mais correta, mais respeitosa. E foi lançado agora no Agosto Indígena, aqui no município de São Paulo, no dia 30 de agosto. Eu e Daniel trabalhamos com formação de educadores, para ter um pouco mais de conhecimento desses povos indígenas. Cristino, você me dá licença um pouquinho? Manda. Eu gostaria de perguntar se você tem 2 exemplares desse que você estava lendo. A do Cão e Curumim? 2 não, eu tenho 30. Ótimo. Eu gostaria de, já a princípio, pegar 2 exemplares para presentear Lara e Maíra, que tanto estudaram a seu respeito e te apresentaram hoje. Que maravilha. Em nome do colégio. Ok, meninas? Como gratidão por vocês terem estudado
e apresentado o nosso palestrante, tá bom? Eu fiquei até assustado. Obrigada, viu? Eu cheguei até a comentar com a Camila do timbre, que timbre gostoso de ouvir. Mas esse som, cadê o moço do som? Que som maravilhoso, que delícia de som. Obrigado. Deu até vontade de ter trazido o violão aqui para fazer uma onda. Obrigada. Obrigado. Bom, gente, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? Esse é o momento. Eu vou estar com livros lá fora para vender, se vocês quiserem. Eu trouxe a maquinetinha. Vou inaugurar minha maquinetinha também, que chegou essa semana. Perguntas? Quanto que é? Tem vários preços. Tem, porque são vários títulos, são preços diferentes. Vocês têm alguma pergunta? Nenhuma curiosidade? Ah, tem, manda lá. Ah, já foi, o microfone correu para ali. Uma pergunta que eu tenho sobre o trecho que você leu do seu livro, que fala sobre o líquido, que seria o sangue saindo da árvore. Como isso poderia ser a seiva da árvore representada no livro como sangue? Você já teve um ferimento muito leve que não sai sangue, sai só uma água? Nunca? Na tua pele? Nunca? Não. Mas já tiveram, né? Que não sai é o primeiro sangue, né? Então, estava me referindo a essa, e é exatamente a seiva dele mesmo. É o próprio sangue da árvore. Como é teu nome? Sofia. Tá bom, Sofia, é isso. Próximo. Obrigado, educadores. Obrigado a vereadora Marília. A assessora? Ela tá para chegar. Tá bom, mas obrigado pela presença, é importante. É importante, Christian. Pode fazer, moço. Vai. Na sua tribo, tipo, você falava outra língua ou é brasileiro mesmo? Olha que coisa interessante. Você sabe que... Português B! Opa, eu dei bom dia em Wapitiana para vocês, não dei? Então, a nossa língua ainda é utilizada ainda. Como é teu nome? Bruno, tu me fez lembrar de duas coisas importantes que eu não falei e que é importantíssimo falar. Uma é que você falou sobre tribo, né? Tribo. A literatura sempre trouxe a palavra tribo para tratar os povos indígenas. E isso, quando você fala tribo, Bruno, eu gosto de futebol. Toda terça-feira é meu dia de futebol à noite. Então, quando chega à tarde, eu já fico pensando naquele futebol, já paro até de trabalhar para jogar futebol, porque eu gosto de futebol. Gosto de juntar minha turma. Quando eu chego no futebol, eu não vou falar... Tu acha que eu vou falar sobre moda no futebol? Vou falar sobre medicina? Não vou falar. Eu vou falar de que mais? De plantação? De agricultura? Não vou falar. Vou falar de futebol. No máximo de política, que eu chamo os caras para conversar, eles discutem. Aí eu começo a falar sobre essa política horrível que tem no país. Mas não. Então, eu sou da tribo do futebol. Aqui tem a tribo dos estudantes. Vocês vão falar sobre o quê? Sobre matéria, sobre outras coisas. Tem a dos educadores. Vai falar sobre educação. Tem essa moça que veio do consulado. O assunto dela vai ser relacionado ao que está no trabalho dela. Então, um país, um povo é feito por muitas tribos. Tribo só serve para essa situação. No entanto, nós falamos a mesma língua português, consumimos a mesma comida, mas eu não sei fazer a bola de futebol, eu não sei fazer o tênis, não sei fazer nada, eu dependo de outro, desse povo, dessa tribo, que consegue fazer essas outras partes que eu necessito. Então, um povo, ele é feito por muitas tribos. Agora, a palavra povo, é como eu falar tribo. Vocês são da tribo brasileira? Tribo alemão aí? Não faz sentido, né? Porque não tem um peso de povo, não tem um peso da língua, não tem um peso da cultura, não tem esse peso de autossuficiência. Então, não se deve tratar os indígenas como tribo. Não faz sentido, porque isso diminui a gente. Parece que a gente é diferente. Eu estou aqui, vocês viram meu currículo aqui, olha que coisa grandiosa. Mas eu sou invisível, se eu sair na rua aqui, ninguém vai me reconhecer. Podia reconhecer a Ana Maria Machado, que é minha colega, o Ziraldo, que é meu colega, o Valci Carrasco, que é meu colega.
mas eu não. E eu tenho esse currículo todo aí de história, essa história toda que vocês ouviram. Então, não tratar mais os povos indígenas como tribo, porque isso diminui muito. Chama povo, um peso de povo, com a consciência de povo. A outra palavra é a palavra índio, que não significa nada para mim, não significa nada para esses 305 povos, porque eu sou índio. Eu sou Wapixana. Eu sou Wapixana, eu não sou índio. Índio, colocaram essa palavra para dizer que todos esses mais de 1000 povos, de 1000 línguas diferentes, eram tudo iguais. Para acabar, é mais fácil você acabar quando tudo é igual. Quando é diferente, não. Por isso que a gente não deve falar essa palavra índio, porque te lembra coisas assim. Índio usa cocá, índio atrapalha o progresso, índio é sujo, índio é aquilo. Não é nada disso, só temos uma cultura diferente, somos gente. Eu ando pelo mundo, gente. Talvez eu viajo mais que vocês aqui. Tenha conhecido mais países que vocês aqui. Eu sou gente, como vocês. E não importa o que eu uso, não importa onde eu vou continuar sendo Wapixana. Não importa nada se vocês me verem andando numa Ferrari aí com coca na cabeça. Vai achar estranho? Não, é gente. A Ferrari não foi feita para o cavalo usar, não? A Ferrari foi feita para o cachorro usar? Foi feito para quem usar? Gente, eu não sou gente? Então a gente é igual, gente. Só temos diferença de classe, porque as pessoas classificam. Um ganha mais que o outro faz mais coisa que o outro, mas só isso. Mas temos as mesmas sensações. Então, quando você vê um outro indígena, pensa ele como gente, que ele tem filho, que ele ama o filho como pais amam vocês. Pensa que ele quer dar um presente para um filho como ele quer dar para vocês, quer dar o melhor para o filho, porque é gente. Nós somos isso. Tudo bem? Então troca essa palavra índio, que é horrível, que é um apelido ruim, porque a gente não atrapalha o progresso, a gente que ajuda a proteger toda essa mata que está aí, para a gente respirar bem. Um dia desse chegou uma nuvem muito feia aqui de fumaça, não chegou aqui? Avisando, pare de queimar, pare com essas indústrias, olha esse rio morto aqui. No meu estado não tem um rio morto. Não tem nenhum rio morto. Você pode tomar água, você pode tomar banho nele, nenhum rio morto. Tudo em favor de grana, de ter um lugar tão grandioso como esse, de ter uns carrões e tudo. E o resto das pessoas estão lá jogadas? Não pode, são gente que precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. E se vocês continuarem, se os pais de vocês, esses caras que derrubam, não tem nenhum respeito pela natureza, continuar a destruir, a gente vai para onde? Quem está planejando morar na Lua? A Lua só tem cheiro de enxofre. É quente, é fria, não tem nada, não tem uma planta. Quem quer ir para Marte aqui? Lá também não tem nada disso, não tem nem água. Como é que vocês vão viver? Dizem que tem lá, quem foi lá? Bom, mais pergunta? Vai. Como vocês estão... Só um minuto. Eu esqueci. Então, troca a palavra índio pela palavra indígena. Indígena é aquele que nasceu naquele... Não é que ele nasceu. Ele é originário daquele local. Tudo bem? Vai, moça. Como vocês indígenas estão lidando com esse desmatamento? Aí, repete que eu não te ouvi, não. Como vocês indígenas estão lidando com todo esse desmatamento, essas coisas? Como sempre lidamos. Depois que esses caras chegaram aqui de 1500, continuamos na briga de sobrevivência. Porque esse lugar não é só nosso. Acabei de ler essa parte tão bonita que nós só conseguimos viver juntos. Não tem como a gente só ir lá. Quando você destrói a floresta, destrói toda aquela bicharada, destrói toda aquela formiga, destrói toda... Aí o que vai acontecer? Você sabe quanto uma árvore adulta faz para... Ela joga de água por dia no ar? Você sabe quanto? Quem sabe? Ninguém. Uma árvore adulta joga 1000 litros de água por dia. Imagina, essa água vai para onde? Fica lá em cima e chega aqui. Aí molha tudo, conserva tudo. E se você destruir as matas, vai ter água para subir? Só do mar, mas é o mar que vai dar conta para tudo isso? Não. O clima vai esquentar mais ainda. Fala, moça. E para a rua? Como é que vai fazer se não for para a rua?
Acabaram de ter um exemplo aí maravilhoso de aquela moça sueca de 14 anos que atravessou todo o mar e foi lá. Você sabe que antes de ontem foi o dia que mais países foram para a rua para chamar atenção sobre o clima? Vocês sabiam disso? Cerca de 150 países, nunca aconteceu na história. Quem que foi aqui do Brasil? Eu não vi quase nada aqui do Brasil, eu nem vi nada aqui do Brasil. E a coisa está acontecendo aqui com a gente. Nós somos os primeiros afetados. Então tem que ir para a rua, tem que motivar a ir para a rua, não ficar em casa no ar-condicionado, que também joga coisa ruim no ar do mesmo jeito. Fala, moça. Fala aí uma ptiana? Tá bem. Caimeno at caro arbenal. Você entendeu? Então por que falar na minha língua se você não vai entender? É só para ouvir a sonoridade, né? É gostoso ouvir mesmo. Eu também achei o máximo ouvindo aqui o alemão aqui. Bom. Então, agora vamos ter a última pergunta, tá bom? Eita, e agora ficou difícil, hein? Eu acho que as meninas perguntaram mais que os meninos. Ó, João, faz a pergunta então, João. É João o seu nome? Faz, João. Ele perguntou o que eu sou no meu povo. Eu sou uma ptiana. O que eu faço lá? Você sabe que lá, quando eu chego lá, eu sou uma ptiana. Que eu vou para a roça, que eu vou tomar banho com eles, que eu vou carregar coisa, que eu vou caçar, que eu vou pescar. Eles não têm ideia, assim, do que eu faço. O que eu vou falar do jabuti para ele? Que importância tem eu falar, eu tenho um prêmio jabuti? Eu falo, que importância tem? Para os velhos, nada. Talvez para os jovens que entendem, dá um prêmio da cultura, da literatura brasileira mais conhecido. Aí faz alguma diferença. Aí motiva eles a escrever. Ah, se está lá, a gente pode fazer coisas maiores. Mas quando eu estou lá, eu sou eu. É uma coisa assim que parece que não aconteceu nada aqui fora. Eu só levo informação. A vida é assim, 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 é diferente. É isso. Se eu tenho o quê? O quê? Cargo? O que é cargo? Ah, se eu não tenho cargo não, não falei que eu sou gente? Lá eu sou igual, não tenho cargo. Nem quero cargo. Eu não represento ninguém, represento eu. Falo sobre o meu povo, sobre a cultura do meu povo. Mas eu não falo em nome do povo. Não, nem quero isso. Eu não nasci para isso. Eu acho que eu nasci para trabalhar com arte. Para ajudar o mundo a melhorar. Foi isso que eu nasci. Aí eu cumpro minha missão, longe de casa. Em casa eu não ia resolver nada. Então, muito obrigada, Cristino, pela sua palestra muito interessante. Caimeno Atcaro, Caimeno Manauana, muito obrigado na língua waptiana do meu povo. Obrigado pelo convite, obrigado por vocês me ouvirem. Espero ter ajudado de alguma forma, contribuído com todos vocês. Muito obrigado.